Existe na literatura aí algumas formas de organizar essas causas de AVC, formas diferentes, tá? Dependendo do que você vai consultar. Uma consagrada aqui é essa classificação de Toast. SSS Toast, por exemplo. Tem algumas variantes dela na literatura. A gente vai fazer aqui tentar apresentar isso de forma um pouco mais didática. Como você vai ler, é bem difícil, às vezes essa classificação é bem detalhada. Mas de forma geral aqui, vai dividir a origem dos AVCs em grandes vasos sanguíneos, pequenos vasos sanguíneos, cardioembólico, fenômeno cardioembólico, ou cardioaórtico, também conhecido por alguns colegas. Outras causas aí, vem aquelas raras, muitas vezes vamos encaixar em outras causas, cuidado com os jovens, os mais jovens. E aqui, indeterminado criptogênico. Então, esses são os grupos. Tem que colocar no seu prontuário. AVC isquêmico, AIT, secundário A, eu recomendo que você siga essa classificação aqui do TOS. Secundário é o quê? Grandes vasos. Aí você depois descreve os grandes vasos. Geralmente no meu prontuário tem 3 dimensões. Diagnóstico de AVC. AVC isquêmico, secundário a grandes vasos, aí depois secundário a que tipo de alteração dos grandes vasos eu encontrei? Estenose de carótida, aterosclerose de carótida de 80%, por exemplo. Então aí fica um diagnóstico que você consegue comunicar muito bem com isso ali na tua conclusão do prontuário. Vamos falar um pouquinho aqui sobre os critérios usados, como a gente suspeitar disso aqui, lato sensu, fazendo uma introdução. Você vai ver, vai ter aulas específicas para cada um desses mecanismos aqui, porque pode ficar bem complexa a conduta em cada uma dessas situações específicas. Então, grandes vasos aqui. O que a gente está falando de grandes vasos? Carótida, vertebral extracraniana, uma cerebral média proximal ali, por exemplo. Grandes vasos, o TOAST, complexo, é definido, provável, possível. Vou fazer um resumo aqui, geralmente, do que é grande vaso. Você tem uma estenose, a estenose tem que ser significativa, né? Não é, não, tem uma estenose de 10% ali, é grande vaso. Calma. De forma geral, o TOAST ele vai considerar estenoses mais significativas. Acima de 50%, por exemplo, é um valor interessante. Aterosclerose, exame de imagem de vaso, estudo de vaso, angiotomografia, pode ver dado sugestivo de aterosclerose, que reforça esse diagnóstico também, principalmente se é uma estenose significativa. Wagner, é só acima de 50%? Beleza, dá uma confiança maior acima de 50%. Mas existem lesões com menos de 50% de estenose, menos de 50% de obstrução do lúmen vascular, que elas podem ter um risco maior, então, de embolização, de fenômenos isquêmicos. Por exemplo, uma lesão de menos de 50%, que está ulcerada, que tem uma trombose ali na imagem, isso, opa, é um risco já diferente também, então a gente tem que ficar esperto para a possibilidade de grande vaso. E claro, tem que ter a lógica aqui. É uma estenose de carótida, de um lado, o AVC foi no território daquele mesmo lado, por exemplo, na cerebral média, que é um território da carótida. Então isso é importante, tem que bater uma coisa com a outra, tem que combinar. O paciente tem múltiplos AVCs em vários territórios diferentes. De um lado, do outro, é a carótida que está ocluída aqui desse lado. Que está estenótica desse lado, por exemplo. Então, opa, cuidado, aqui não. Se tem outro território envolvido, pensa em outro mecanismo, né? Pode ser até 2 carótidas dos 2 lados. Mas será que isso não é uma embolia, por exemplo? Então, muito cuidado aqui nessa questão de território. É importante ser compatível, né? A gente sabe também que tem os AVCs de fronteiras, né? As fronteiras vasculares também podem ser acometidas em estenoses importantes, isso é um diagnóstico diferencial legal, não tem outra causa, então é sempre importante excluir outras causas. Você vê que aqui é um diagnóstico também, muitas vezes, de exclusão, tem que ter cuidado com isso. Que alguns exames, um caso, por exemplo, típico, né, de um grande vaso, o paciente fez o exame de imagem, estenose da carótida aqui, estenose carotídea, e o paciente teve um AVC ali, do mesmo lado da estenose carotídea na cerebral média, não tem outra causa, beleza. Grande vaso, estenose carotídea crítica, por exemplo, esse aqui, né? O mais comum a gente vai ver isso, mas comum é o quê? Dia a dia, aterosclerose, sem dúvida. Mas podem ter outras doenças que afetam grandes vasos. Muito cuidado aqui. Dissecção, aórtica, vasculite, por exemplo, vasoconstricção cerebral reversível, entre outros. Trombose venosa cerebral também, por aí vai, beleza? Isso é só para a gente organizar o fluxo. Vamos ter aula específica de cada uma dessas situações aqui. Pequenos vasos, muito comum na prática clínica, o AVC que afeta pequenos vasos, muitas vezes sinônimo de AVC isquêmico lacunar. A pessoa fala muito isso na prática clínica, no dia a dia também. Então, pequenos vasos aqui, quando que a gente vai suspeitar? Existe esse número teórico na literatura, essa medição teórica
Então, ser menor a lesão, menor que 20 milímetros. Então, é pequena a lesão. Tem algumas localizações peculiares também, geralmente são profundas, tanto pode ser no núcleo da base aqui, quanto então no tronco encefálico. Essas lesões da ponte, por exemplo, são bem comuns. Então, é típico, pequenos vasos, a lesão ser estreita, né? Ser menor do que 20 milímetros e ter essa localização aí, núcleo da base e tronco encefálico, aquelas síndromes lacunares. Isso é muito frequente também na prática clínica. Não tem outra causa habitualmente encontrada também para esse tipo de cenário aqui. Imagem típica de um AVC de pequenos vasos, núcleo capsular, na região da cápsula interna. Um quadro clínico pode ser aqui, por exemplo, uma hemiparesia completa proporcionada contralateral, você já viu, né? É frequente esses pacientes terem microangiopatia associada também. Então aqui um evento que pode ser compatível sim com pequenos vasos. O lacunar é o famoso lacunar, isso muitas vezes é utilizado como sinônimo no dia a dia. Aqui qual que é o mecanismo envolvido? É um mecanismo de lipoialinólise, de formação de aterosclerose, ateroma de pequenos vasos. Fatores de risco para isso são o quê? Pressão arterial elevada, hipertensão arterial sistêmica, diabetes, tabagismo, por exemplo, são fatores de risco para doença microvascular no encéfalo, causando AVC de pequenos vasos. Aqui, hipertensão como um fator de risco para nos lembrar. Cardioembólico. Esse aqui é importantíssimo, porque a conduta vai mudar demais se você consegue definir uma fonte cardioembólica de alto risco em pacientes com AIT ou AVC isquêmico. Como que o Touce ele define cardioembólico? Primeiro ele coloca o achado na investigação de uma patologia cardíaca de alto risco. Pessoal, nem toda cardiopatia é de alto risco aí para fenômenos cardioembólicos. Ah, vi uma alteração de relaxamento lá no eco. Isso aí é uma cardiopatia? É um cardioembólico? Não, não é bem assim. Existem fontes de alto, médio, baixo risco. Estamos falando aqui alto risco. O destaque, sem dúvida nenhuma, que a gente vai falar várias vezes sobre isso aqui, é a FA, a fibrilação atrial flutter atrial, alto risco, e tem outras várias aí, cardiopatias de alto risco, né? Como, por exemplo, trombo em ventrículo esquerdo, endocardite bacteriana, por exemplo. Então, tem várias, a gente vai ter aula específica disso, mas é investigação que é importante, você encontrar. Você encontrou ali um mecanismo cardíaco de alto risco na tua investigação, já tem que ficar esperto, pode ser cardioembólico. A questão de território também aqui é diferente, né? Diferente de, por exemplo, os grandes vasos, aqui você pode ter múltiplos territórios. Tem um AVC isquêmico numa cerebral média de um lado, numa cerebral anterior do outro, circulação posterior, aí tem que lembrar da possibilidade de cardioembólico, sim. Não é sempre que isso acontece. O cardioembólico pode ser o primeiro, né? Pode ser de um lado só ali, de uma cerebral média só, por exemplo. Então, o fato de ser um só território não exclui ser cardioembólico, tá? Mas múltiplos territórios deve lembrar, deve fazer a gente pensar nisso, né? Aquele aspecto córtico subcortical em cunha também é um aspecto relativamente frequente também dos AVCs cardioembólicos, a gente tem que lembrar disso aí, claro, sem outra causa bem definida. Cardioembólico, difícil o cardioembólico ele ser pequenininho, assim como o lacunar também, sua probabilidade é bem menor do ponto de vista prático. Então, deve chamar atenção, um caso como esse aqui, ó, múltiplos territórios afetados, deve chamar atenção para a possibilidade de cardioembolia. Lembra disso no teu dia a dia, na tua rotina. Que é um mundo, hein? Que é um mundo, vai ter uma aula específica sobre isso, passo a passo do AVC cardioembólico, causa de destaque aqui, fibrilação atrial, trombo, endocardite, a gente já falou, né? Algumas valvopatias, forame patente, tema polêmico, vamos falar sobre ele, quando intervir, miocardiopatias e por aí vai. Fica tranquilo que vamos voltar nisso aí, a gente quer fazer mais aqui as definições. Outras causas, turma, pessoal, colegas, são várias, são muitas, infinitas. Grande parte delas bem raras do ponto de vista prático. A gente tem que tomar um cuidado e expandir a investigação para quem? Principalmente para paciente jovem que tem AVC ou para AVC que você fez a investigação inicial e não encontrou uma causa. Você vai considerar expandir aí para outras causas menos frequentes. A gente vai falar sobre isso aí também, né? Trombofilias, por exemplo, câncer, AVC relacionado a câncer, HIV, sífilis, muito cuidado, solicita isso de rotina. Vou te dar essa dica já, né? Hipoperfusão, paciente, por exemplo, por alguma razão teve uma hipoperfusão sistêmica, e tem várias outras causas genéticas também, nós vamos falar sobre isso.
E esse grupo aqui, né, apesar de ser incomodar a gente em determinado criptogênico, puxa, não consegui determinar a causa, investiguei ali, não consegui determinar bem a causa. É um grupo que nos incomoda, mas ele é frequente, como a gente viu da prática clínica. Aproximadamente 1/3 dos casos de AVCs, eles vão ficar como indeterminados. Indeterminado é porque você não determinou a causa criptogênica, mas pode ser também porque parece que tem dois mecanismos, né? Tem uma estenose, por exemplo, carotídea é importante e uma fibrilação atrial. Qual foi o mecanismo? Difícil você precisar exatamente, né? Em alguns cenários, isso é complicado realmente. Wagner,